Mensageiro, porque agora é a hora do primeiro comentário do Paulo Alceu. O Paulo já está aqui, vai trazer informação para a gente de que um líder indígena lá do Amazonas disse na CPI das ONGs que dinheiro nunca chega nas comunidades que passam fome. Paulo Alceu, por favor, as informações. Boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no ND Notícias. É uma manifestação bem forte que demonstra uma realidade que a gente sempre condena, né, Márcia? Enquanto as atenções se voltam quase que exclusivamente para a CPMI dos atos de 8 de janeiro, onde certas manobras tentam desviar determinadas verdades, tanto de um lado como do outro, outras comissões começam a revelar outras verdades que, pelo visto, também não interessam nem um pouco para o governo. A CPI do Senado, que investiga a atuação de ONGs, que recebem poupudos recursos públicos, ouviu indígenas esta semana que denunciaram várias ações dessas instituições que são protegidas por organismos do governo. O líder Yanomami confirmou na comissão que a maioria dessas organizações trata o indígena como serviçal. Os recursos em acordos com o governo federal e também governos estaduais e municipais não se concentram em serviços para a comunidade. E não fica só nisso. Uma das denúncias foi de que o cogumelo Yanomami, vendido no exterior a 7 euros a grama, o lucro desse cogumelo é de milhões. Mas não chega nada na comunidade indígena que passa fome. Ou seja, não chegam recursos para os índios, mas chegam para as ONGs, que ganham com a riqueza da Amazônia, explorando o índio, que em muitos casos, como eu já disse, passa fome. Há também esse setor, e é acobertado pelo governo, o setor das ONGs. A gente fala muito do garimpo e critica muito o garimpo, mas tem as ONGs. Para que servem essas ONGs? E lembra de uma declaração, eu fiquei lembrando agora de uma declaração do então senador Raimundo Colombo. Ele presidiu em 2007 uma comissão de investigação muito parecida com essa, ou igual, onde ele dizia que novos documentos iriam balançar a CPI das ONGs. Isso lá em 2007. Eram documentos de quebra de sigilo bancário de pessoas envolvidas nessas organizações, inclusive parlamentares. Esses requerimentos eram constantemente rejeitados pelos governistas da época, que hoje voltaram ao poder, estão aí novamente. Tinham casos de liberação de 60 milhões de reais para ONGs a fim de cuidar de comunidades indígenas que nem existiam. Não há uma fiscalização atuante rígida. O critério de escolha está no campo ideológico, ou seja, a história se repete. Mais uma CPI, mais uma série de denúncias graves, dinheiro público sendo conduzido na contramão do desempenho das funções públicas e o mais asqueroso, uma imprensa que abafa essas verdades. Não se trata de A ou B, mas de suspeitas graves que permanecem no cotidiano do poder, reacendendo a corrupção, além do uso dos indígenas como estandarte ideológico. Tá, então indo para o intervalo, daqui a pouco.